Nossos cumprimentos a todos e vamos dar continuidade ao tema mediunidade de 15 dias atrás. Passamos agora para a seguinte pergunta dirigida ao Divaldo Franco. Divaldo, você possui a mediunidade ostensiva desde os 4 anos. No início, você sentia medo dos espíritos? E ele responde: a princípio, eu sentia surpresa, porque não tinha capacidade de entender o que se passava. Depois, adaptei-me, porque a primeira visão que eu tive foi da minha avó desencarnada, mas aquilo não me constituiu um choque de maneira nenhuma. Posteriormente, quando apareceram entidades perversas, eu passei a ter medo, não do fenômeno mediúnico, mas daqueles seres que me ameaçavam, muitas vezes assustando-me. No entanto, os espíritos bons jamais me desampararam e sempre me davam ânimo, encorajamento, dizendo-me que se tratava de um fenômeno natural e que se eu resistisse bem, através da oração, dos bons atos, dos bons pensamentos, é claro que eu conseguiria superar aquela fase, que era de educação através da necessidade dos sofrimentos e da adaptação ao novo clima psíquico. Assim passaram os anos e eu acostumei-me. Realmente experimentei os medos infantis comuns, mas nunca cheguei a temer ou deixar-me impressionar perturbadamente pelos fenômenos. Vamos relembrar que os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito do médium em relação ao perispírito do desencarnado. O perispírito também é denominado de envoltório fluídico ou semimaterial, cunhada por Allan Kardec. Ele transmite as suas emoções, as suas sensações, através do direcionamento psíquico, comandando os chakras coronário e cerebral, que são, de alguma forma, as sedes da consciência e da superconsciência, intercambiando as informações que são transmitidas pelos médiuns. Temos de observar certos princípios para explicar esse sentimento de medo dos espíritos sobre a ótica espírita. O primeiro passo da explicação é desmistificar a figura do fantasma, entre aspas. Os espíritos são apenas pessoas sem o corpo físico. Eles apresentam o caráter, as virtudes e os defeitos que tinham em vida. A imagem de seres com poderes mágicos ou intenções puramente malignas, muitas vezes alimentadas por contos de terror, é o que causa o medo. Na realidade, eles estão submetidos às mesmas leis morais que nós. O medo muitas vezes surge da sensação de uma presença, entre aspas, que explica que os espíritos se aproximam de nós por sintonia vibratória, tais como pensamentos, sentimentos e intenções. Se cultivamos o bem, o estudo e a serenidade, atrairemos espíritos com essa mesma vibração.
O medo excessivo gera uma vibração de insegurança, que pode atrair espíritos que se divertem com essa perturbação, criando um ciclo vicioso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica-se que os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. Às vezes, o medo não é seu, entre aspas, mas uma sugestão externa ou uma percepção da atmosfera fluídica do ambiente. O pensamento é uma força real. Ao manter a calma e elevar o padrão mental, você muda de canal, entre aspas, e interrompe o contato com a influência negativa. Muitas pessoas que sentem medo possuem uma mediunidade iniciante ou latente. O medo é, na verdade, um desconforto diante do desconhecido. O calafrio, a sensação de estar sendo observado ou o peso do ambiente são formas de percepção energética. O remédio para esse medo é o estudo. Quando se entende como o fenômeno funciona, o pavor dá lugar à compreensão e ao controle. Poderemos lidar com esse medo com o estudo, como foi dito, com a prece e com o trabalho no bem. O conhecimento das leis espirituais é o maior antídoto contra o medo. Como diz a máxima, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dizeres de Jesus em João capítulo 8, versículo 32. Aliando ao estudo a prece, que não é nenhum ritual mágico, mas como recurso para elevar a própria vibração e buscar auxílio dos mentores espirituais. Anelado a isso, o trabalho no bem, manter-se ocupado com atividades úteis e pensamentos generosos, cria uma blindagem natural. O medo é filho da ignorância. Conhecer a vida espiritual é perceber que nunca estamos sozinhos, mas que temos o poder de escolher nossas companhias através do que pensamos e fazemos. Vamos a outra pergunta dirigida ao Divaldo. Você apresenta diversas faculdades mediúnicas, mas uma delas se destaca. São as mensagens que você escreveu de trás para frente, em idiomas que não conhece. Você já psicografou em inglês, francês, alemão, espanhol e até mesmo em árabe. E, em um dos momentos especiais, ocorreu no Congresso Mundial Espírita, em Paris, na França, quando escreveu de trás para frente em francês. Como é possível escrever em idiomas que você não domina e por que os espíritos se utilizam dessa forma de comunicação? E Divaldo responde: foi muito curioso o fenômeno narrado, porque nos encontrávamos no Congresso Mundial de Espiritismo, homenageando 200 anos de reencarnação de Allan Kardec. Naquele momento, proferia a conferência o nobre orador Dr. José Raul Teixeira, quando subitamente viu uma entidade veneranda que se acercou de mim e disse-me: estamos em um congresso espírita, necessitamos de reproduzir um fenômeno espírita. Tratava-se de Leon Denis, que foi um grande escritor espírita.
Eu o conhecia de fotografia e já havia psicografado antes mensagens de sua autoria. No momento, ele prosseguiu: "Vamos tentar escrever?" Eu concordei e discretamente tomei de papel e lapiseira que se encontrava à mesa. Concentrei-me, entrei em transe e psicografei. Ao terminar, recuperando a lucidez, tive um choque, porque não esperava que fosse uma mensagem daquela natureza, que devia ser lida através de espelho. Eu acredito que os espíritos assim o fazem com o objetivo de chamar atenção, de demonstrar que não se trata de uma elaboração do médium, especialmente quando se trata de idioma no qual ele não é versado, como no meu caso. Falo somente o português e um pouco de espanhol. De fato, em diferentes oportunidades, em canais de televisão, já psicografei nesses idiomas referidos, como também em italiano 2 vezes, sempre publicamente, em momentos inesperados. Quando os espíritos que vêm se comunicar abordam o tema que está sendo versado, o objetivo é, portanto, chamar atenção para a mediunidade e dizer que não se trata de um fenômeno psíquico, telepático ou de hiperestesia, indireta do inconsciente, do sensitivo, mas sim de mediunidade. Lembrando que a hiperestesia é um distúrbio neurológico que se dá ao excesso de sensibilidade de um órgão ou sentido. E vamos a outra pergunta. Que mensagem você poderia deixar para a pessoa que é portadora de mediunidade, mas tem medo ou não sabe como educá-la? Primeiramente, sugeriria que procurasse uma instituição espírita. Isso porque, sendo a mediunidade uma faculdade que o espiritismo conhece em profundidade, na sua condição de ciência, dispõe de equipamentos para bem orientar o indivíduo que lhe é portador. Se por acaso a pessoa tem sonhos premonitórios, se experimenta certas perturbações de natureza psicológica, se sente instabilidade emocional, se acredita ser portador de dupla ou várias personalidades, procure conhecer o espiritismo, visitando uma casa espírita, onde receberá no atendimento fraterno orientação correta. Não se preocupe em desenvolver a faculdade de um momento para outro, porque isso exige tempo, reflexão e estudos. Leia primeiramente o livro dos Espíritos para conhecer a filosofia espírita. Depois adentre-se no conhecimento de O Livro dos Médiuns e, paralelamente, estar em condições de participar de exercícios mediúnicos. A mediunidade é uma faculdade abençoada por Deus. O apóstolo Paulo a chamava de carisma ou dom, enquanto Allan Kardec optou por chamá-la com um nome que a caracteriza na atualidade por ser uma faculdade orgânica. No dia em que todos nos dedicarmos a essa viagem interior para a nossa transformação moral para melhor e nos tornarmos canais do mundo espiritual superior,
estaremos construindo a sociedade justa e feliz, que se apresentará como um mundo de regeneração, cujo trânsito vem acontecendo desde há muitos anos. Para finalizar, lembremos que os nossos pensamentos são os fios com que os quais tecemos nossas conexões espirituais. A mediunidade é dinâmica e acontece a todos os instantes através de nossa vibração. Cultivar o bem, o estudo e a fraternidade é garantir as companhias invisíveis que nos cercam sejam da mesma natureza, transformando a sensibilidade em uma fonte de equilíbrio. Por hoje concluímos e continuaremos daqui a 15 dias. Muito obrigada e uma ótima semana a todos. Muita paz.